Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que veio hoje aqui se encontrar com a gente. A gente fica sempre muito feliz de ver cada um de vocês aqui. É uma alegria sempre. Hoje a gente vai ter a palestra do mês, e é uma palestra que vai ser muito especial, porque a gente vai receber aqui o Edgar. Ele é de Bauru, né, Edgar? Qual é o nome da sua casa? Amor e Caridade. E ele veio especialmente para falar com a gente. Então, com certeza, vai ser uma palestra bastante bacana. Principalmente pelo tema, que é o que te perturba. Hoje em dia, quase nada perturba a gente, né? A gente está tão zen ultimamente. Final de ano, então, uma beleza, né? Mas é isso aí, ele veio para falar sobre isso com a gente. Mas antes a gente vai fazer uma sessãozinha de recadinhos do coração para vocês, tá bom? Rapidinho, prometo. Bom, primeiro recado, então, a partir do ano que vem, a gente vai deixar de utilizar os copinhos plásticos no trabalho de passe, mas quem quiser trazer a sua garrafa, de preferência aquela garrafa que você pode usar várias vezes, né, para não precisar produzir mais plástico. Então, quem puder, quem quiser trazer, pode trazer e ainda tem o benefício de levar água fluidificada para casa, maior quantidade até, hein? Então, é muito melhor. A nossa campanha de doação de leite ali para a creche continua, a gente tem recebido várias doações e a gente agradece de coração. É uma campanha bastante importante, né, porque a gente trabalha com mais de 350 crianças aí na creche, que comem, tomam um lanchinho, almoçam, tomam café da tarde, aí, Júnior, todos os dias, né? Então, é bastante importante. Além disso, queria convidar quem ainda não conhece a creche. É um lugar muito bacana, um trabalho maravilhoso que é feito com essas crianças, tanto no turno quanto no contraturno. A gente tem escolinha de judô, tem escola de música, então é um trabalho muito bonito. Apesar de todas as dificuldades que a gente encontra no dia a dia, é um trabalho bastante prazeroso e bonito. Então, convido quem puder vir conhecer aqui a creche, né, seu Almeida? Ah, é verdade. A seu Almeida está lembrando aqui do projeto Maternidade Consciente, que ajuda as gravidinhas, né, que não têm condições, tanto no pré-natal, elas fazem um curso aqui com a gente, para entender como é que funciona, até depois do parto também, né, com a amamentação e tudo isso. No final do curso ainda recebem um enxoval, que é bem bacana, com várias coisinhas, desde fralda, produtos de higiene para criança, e também lençolzinho, essas coisas para colocar no berço. Então, é bem legal e muito importante. Quanto tempo já faz, seu Almeida? Muitos anos já que existe esse projeto. Mais de 30, Jô? Ah, isso daí é legal. O nenê que sai aqui do curso, né, da mãe que sai do curso, já tem vaga garantida no berçário. Então, é super legal. Então, é um projeto muito bom também. Então, quem quiser conhecer esse e mais projetos, quem quiser ajudar, quem quiser vir conhecer, está super convidado. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Bom, agora chega de eu ficar falando. Ah, não. Rifa? Rifa. Estamos fazendo uma rifa, porque a gente quer melhorar o nosso sistema aqui de som, de internet, e também para ajudar a Jaque, acho que ela não está aqui hoje, mas ela vai montar alguns kits. Opa, obrigada, Ju. Ela vai montar alguns kits para o pessoal de moradores de rua, kits de higiene mesmo. E essa rifa vai contribuir para esse projeto dela também, tá? Então, quem puder, o número é só R$5. É de um presepinho, eu vou deixar depois aqui para vocês verem, que a Jo fez, nossa querida artista Jo. Um presepinho lindo que vai enfeitar a sua casa e ainda vai encher de amor lá.
bom? E, finalmente, eu vou sortear 3 livros. Esse daqui me disseram que é muito bom, né, Glória? Esse aqui é uma coletânea de contos do cotidiano, pedaços do cotidiano. Então, temos mais outros 2 aqui. O Enigma da Fazenda é um romance da Vera Lúcia Marinzec, aqui de São Carlos. E o Bairro dos Estranhos, também romance. Então, vamos lá. Tem alguém que é a primeira vez que está vindo hoje? Ninguém, primeira vez? Ah. Olha lá. Como você chama? Paul? Escolhe um, Paul. Esse? Pode pegar. Tem alguém fazendo aniversário esse mês? Não, dezembro é o próximo. Se não tiver ninguém esse mês, já vai para a senhora, então. Não? Seu filho está lá? Então, escolhe um. E eu vou dar esse aqui para você, que vai fazer em breve, então. Pronto. Bom, pessoal, chega de falação minha. Então, como sempre, a gente começa com uma oração, para a gente conseguir chegar aqui no ambiente, e depois a gente já passa a palavra para o Edgar, que vocês vieram era dele mesmo. Júnior, você faz uma oração para a gente? Boa noite, Edgar. Seja bem-vindo. Prazer vê-lo novamente. Boa noite a todos. É um momento que nós fechamos os olhos e mudamos de ambiente, né? Então, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em nome do Pai. Agradecemos a oportunidade aos nossos irmãos do mundo espiritual, que aqui concorrem, que aqui auxiliam, que aqui colaboram, solicitando tolerância para com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades. Solicitamos vossos apoios para nossos cumprimentos e nossas missões. Solicitamos que os eflúvios aqui produzidos possam ser destinados ao nosso irmão palestrante, Edgar, aos nossos irmãos que aqui estão, aos seus familiares, as pessoas que se encontram nos hospitais, nos presídios, todos carentes dos ensinamentos do mundo espiritual, solicitando sempre ombros mais fortes e nunca cargas mais leves. Que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja. Edgar, um prazer te ver por aqui, meu irmão. Fizeste boa viagem? Sim, muito. E você? Que bom, graças a Deus, que bom. Não ia perder a oportunidade de vê-lo falar. Muito obrigado. Por favor. Obrigado. Fique em paz. Boa noite. Espero que todos estejam bem e fiquem melhores ainda. Eu queria agradecer o convite da casa, muito bom estar aqui de volta. Só que eu enganei a Gabriele, eu acho. Ela pensa que eu sou um palestrante. Disseram, né? Mas eu acho que eu sou um conversador, né? Eu gosto muito mais de conversar do que ficar falando aqui 60 minutos. Então, eu convido vocês a... sem timidez, porque vocês são da casa, né? O tímido aqui deve ser eu, né? Que vocês se manifestem quando quiserem, fale o que quiserem, até porque, como a Gabriele bem disse, o tema aqui, o que te perturba é uma pergunta, e toda pergunta precisa de uma resposta, ou mais de uma, né? E, como ela mesma comentou, é possível que haja muitas coisas que nos perturbam. E eu quero falar exatamente sobre elas. Por quê? Tem uma poesia que eu gosto muito da Maria Dolores, chama Cantiga do Perdão. E lá no meio, assim, ela diz assim, que nós devemos perdoar 70 vezes 7, até aí a gente já sabia. Cada ofensa, isso já é um extra. Mas ela fala uma coisa que eu considero tão importante quanto. Cada ofensa que venha a perturbar o seu coração.
Então, olha só, hein? A gente pensa sobre o perdão para perdoar coisas que nos magoam, que nos ofendem, certo? Normalmente. Ela expande a questão, nos dizendo que é preciso trabalhar sobre cada coisa que perturba o nosso coração. E convenhamos, né, gente? Quase tudo perturba o nosso coração. Se esfria demais, se esquenta demais, se atrasa, se a comida está salgada, se está sem sal, se está muito doce, tudo nos perturba. Então, não vou falar sobre o perdão hoje, necessariamente, porque vocês vão dizer o que eu vou falar, mas essa cantiga do perdão diz que o perdão é a grande ferramenta para a gente eliminar os incômodos, as perturbações do nosso coração. Fica a dica para a gente estudar a cantiga do perdão, porque ela merece ser estudada, porque ela funciona como um roteiro aí fantástico para a gente viver melhor. Muito bem. Como é que a gente vai ter a noite hoje, se vocês permitirem? Se alguém aqui, ou mais do que uma pessoa, quiser contar o que perturba o teu coração, o que está te afligindo agora, o que está aprisionado dentro da sua mente, num ciclo que não parece que não tem saída, e quiser nos contar aqui, sem entrar em detalhes pessoais, sem citar nomes, pode falar que é um problema da vizinha, né? Ou da tia, ou da prima, não tem problema. Porque aí eu gostaria de aproveitar o que será dito para expressar a minha opinião sobre. Não falo que eu falarei em nome da doutrina, porque não me sinto à altura. Nem sei se alguém poderia, porque a doutrina fala por si, né? Mas eu faria alguns comentários que certamente poderia servir para todos nós, inclusive para mim também. Alguém gostaria de começar? Oi. Acho que eu vou levar o microfone para você. Quando a gente quer ajudar o outro e não consegue, e se sente muito mal por isso. É isso. Ótimo. Muito obrigado. Quando a gente quer ajudar o outro, geralmente alguém querido, e não consegue. A arte de ajudar, na verdade, é uma ciência, né? Eu realmente penso que precisamos estudá-la. É muito intenso dentro da doutrina a questão do ajudar, até porque o fora da caridade não é salvação, vem aí como um lema poderoso e importantíssimo para moldar e direcionar nossas vidas. Então a questão do ajudar é central para o espírita e deveria e será um dia para todos os cristãos cada vez mais. Mas não quer dizer que a gente saiba fazer isso. Ter um caminho não quer dizer que a gente saiba caminhá-lo. Não é? E parece que ajudar é uma coisa fácil. Tá certo? Parece, né? Mas não pode ser fácil. Até porque somos todos aprendizes e há muitas camadas neste ajudar. Eu gosto, pensando já muito sobre isso por conta de outras atividades, eu gosto da definição de ajudar que diz que ajudar que ocorre quando a gente fortalece o outro. Ajudar, neste conceito, nessa leitura, é quando a gente consegue ajudar o outro a se fortalecer. Parece-nos que isso dá um direcionamento interessante e amplia, talvez, a questão ou as questões do que temos que fazer.
A princípio, e diretamente, eu penso que não é possível ajudar alguém. E não é possível mesmo ajudar alguém que não queira ser ajudado, que não entende que precisa ser ajudado, que não aceita ajuda. Mas eu disse diretamente, porque indiretamente nós sempre podemos ajudar. Quando alguém me pergunta o que é possível fazer para ajudar alguém, assim de forma genérica, a melhor resposta que eu encontrei é: seja feliz. Se queremos ajudar mesmo as pessoas próximas, especialmente as próximas, ou seja, estou falando da família e dos amigos, os próximos, mais próximos. Se queremos ajudá-los, eu entendo que o melhor caminho é sendo feliz. Por quê? Deixa eu fazer um parêntese. Tudo tem que ter uma resposta, tudo tem que ter um porquê, né, gente? Nós estamos numa doutrina questionadora, de pensamento crítico. E eu gosto de pensar que a casa espírita é um lugar de fermentação de ideias, né? De salutares diálogos, né? Então, não me deixe sair daqui sem responder a todas as questões e sem boas explicações. Fecha parênteses. Porque ser feliz é uma grande ajuda a quem amamos. Porque a gente mostra o caminho. Porque já foi dito que o exemplo não é a melhor forma de educar alguém. É a única. Talvez seja a única. Porque se a gente lembrar que, a princípio, partimos da ignorância na direção da sabedoria, nós ignoramos muitíssimas coisas. E nós, talvez já tenhamos percebido que nós não sabemos ser felizes. Certo? Não sabemos. Depois eu vou fazer um teste para mostrar para vocês que a gente não sabe. Não me deixe esquecer. Se os outros, se nós não sabemos ser felizes, se a gente puder ensinar alguém a ser feliz, será de uma ajuda monumental. Mas para isso eu preciso descobrir, né? Porque eu não posso ensinar o que não sei. Então, trabalhemos na direção da nossa felicidade. Mostremos o caminho. Abramos a picada no meio da floresta escura que nos leva até a felicidade. E as pessoas ao nosso redor, diante do esforço da subida na direção da felicidade, vão olhar para a gente e se perguntarem: nossa, como que tal pessoa está bem vivendo aquele desafio? Como que continua esperançoso, animado, confiante na vida e em si mesmo, diante dos desafios que vive? Qual é o seu segredo? Porque, gente, as pessoas precisam ler o Evangelho na nossa forma de viver. É muito pouco a gente divulgar o Evangelho entregando um livro. O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. É muito pouco. É ótimo. É um ótimo começo. De forma nenhuma, estou desmerecendo esta ação. Mas olha o poder que existe quando você lê em alguém, na vida, no jeito de falar, de ser, o Evangelho. É outra história, né? E o Evangelho, entendo eu, é o manual da felicidade. É o caminho que nos levará, ou está nos levando à felicidade. Então, nós que falamos tanto de divulgar a doutrina, eu acho tão interessante que nos estatutos a maioria das casas que eu conheço, e não todas que eu conheço, está lá como um dos propósitos da casa espírita a divulgação da doutrina. Só não diz como. E nós não somos uma empresa de rádio, TV e jornais, né? Nem de revistas. Como que nós vamos divulgar sendo
cada vez mais feliz. Ou seja, nos transformando na direção da felicidade. Então eu entendo que a melhor forma de a gente ajudar as pessoas que a gente ama é sendo feliz. Respeitando-os. Porque eles têm o direito de optarem por caminhos diferentes dos nossos. 100% das pessoas deste mundo querem ser felizes. Não consigo imaginar que possa haver alguém que não. Mas cada um tem o direito de eleger a forma e o caminho. E muitos podem pensar que um caminho que nós consideramos desastroso seja o caminho que ele opte. O respeito a ele, a ela, é extremamente importante. Qual é a nossa dificuldade, normalmente, para encerrar? É que nós temos medo de sofrer diante da opção do outro. Não é? Eu lembro, adolescente, quando eu saía, 17 anos, minha mãe dizia assim, olha como era forte. Lembre-se que você tem uma mãe. Eu nem queria sair mais. Inclusive, volta para casa, é mais seguro. Tá certo? Lembre-se que você tem uma mãe. Né? O adolescente não dá muita bola, mas olhando agora, eu devia ter ficado em casa todas as vezes que ela falava isso. Havia embutido aí um medo dela, justo, sem dúvida, de que eu sofresse, mas também de que ela sofresse com o meu sofrimento. Então, parte da nossa dor ou do nosso incômodo diante dos caminhos dos outros é porque temos medo do que nós vamos sofrer diante das opções que eles têm direito de tomar. Claro que eu estou falando de pessoas abaixo de 12 anos, né? Que eles não têm tantos direitos assim, tá certo? Porque a gente ainda manda neles. E eu estou diminuindo essa idade cada vez mais, né? Acho que 12 anos tá bom, né? Ok? Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu sei que alguém mais, eu já vi rostos aí interessados em falar, em expor alguma coisa que esteja incomodando o coração. Quem será agora? Alguém gostaria? Veja que não dói, né? Não foi terrível, né, o que eu disse? Então tá bom. Alguém gostaria de dizer algo? Oi. Ótimo. É assim, eu acho que o que me perturba, assim, de certa forma, nós acabamos criando uma expectativa em um mundo de regeneração. Faz tempo já que a gente vem falando, que a gente vem ouvindo que o planeta Terra está se transformando, ou ele tem que se transformar em um mundo de regeneração. E, inclusive, no seminário lá de Bauru, do Orlando, no sábado ele comentou sobre isso, que ele achou que está distante ainda. Ele citou, de certa forma, que esse panorama da regeneração, na visão dele, ainda se encontra distante. Só que hoje a internet nos traz muitas expectativas e a gente cria expectativas, né? Em todos os assuntos a gente cria essa expectativa. Qual é a sua opinião sobre essa mudança, sobre essa transformação que a gente tanto espera? Muito obrigado. Não, de forma nenhuma. No máximo que eu posso dizer é que não sei. E está tudo bem. Não sei tudo mesmo. Bem, me parece visível que está distante. Certo?
Veja o tamanho do desequilíbrio que a gente percebe e sabe que ainda existe. Tudo na natureza indica que ela não dá saltos, que tudo é um processo, né? Não é assim, desliga de um jeito e liga de outro. Poucas coisas são assim. Nem o desencarne é repentino. As mudanças do ser não são repentinas. Tanto que nós aprendemos que morremos como vivemos. Não há um milagre acontecendo no desencarne. Desencarnar é uma coisa simplíssima. Chega uma hora que o corpo não nos aceita mais, porque ele não está funcionando. Pronto, ele fala, aqui você não entra mais. Desencarnamos. Mas a gente percebe que morrer é muito difícil. Porque morrer é concordar em sair do cenário, concordar em deixar os papéis que a gente assumiu aqui enquanto encarnado. Por isso que a gente percebe que muitos não morrem, entre aspas. Muitos continuam ligados, não, a gente fala à Terra, mas ficam ligados aos seus papéis. As funções, quando a gente desencarna, desaparece. Eu deixo de ter a função de pai, a função de mãe, a função de cidadão, a função de professor. Essas funções acabam. As relações, evidentemente, permanecem, mas as funções não. E a gente tem dificuldade de desapegar. Por quê? Porque a natureza não dá salto. Se eu não me preparei, não darei esse passo, porque não consigo. Então, me parece que um movimento desta ordem, que é a transformação do ambiente de vida de bilhões de pessoas, não ocorrerá repentinamente. Alguns livros dizem que 2/3 da nossa população são pessoas que ainda não têm a tendência ao bem, hoje. Por isso que o mal predomina no mundo de provas e expiações. E que no mundo de regeneração o mal ainda existirá, mas em minoria. Então podemos pensar que inverte-se a proporção. Que 2/3 de nós, ou seja, 2 em cada 3, teremos boas tendências, tendência ao bem, mais resignação, mais força de perdão, mais compreensão, etc. É muita gente para trocar, certo? Nós estamos falando de 2/3, nós estamos falando de bilhões de pessoas. E então vai desencarnar 1 bilhão de pessoas, de repente? Né? Não vai ter cemitério suficiente. Não vamos dar conta. Então, entendo que não precisa ser assim. O Pai não tem pressa. O Pai segue as próprias leis, que já são eternas, e divinas e perfeitas, ele não precisa alterá-las. Então, eu penso que o processo de regeneração talvez tenha começado com a vinda da doutrina, há mais de 160 anos, talvez. Né? Porque nós não temos um delimitador, e é possível que demore alguns séculos para terminar. É possível, 200, 300 anos. Né? Não haveria problema algum. O nosso exercício é, bem, não somente sobre esse assunto, mas sobre muitos outros, é quanto à ansiedade, quanto à paciência, quanto à compreensão das coisas. Né? É muito interessante, porque eu entendo que por trás da sua pergunta existe o medo sobre o assunto. Esse é um assunto que dá um certo medo, né? É vasto. E a gente tem medo, normalmente, do futuro, né? Eu já fiz esse tipo de palestra dezenas de vezes. E um tema um pouco recorrente é o medo do futuro. E eu acho isso muito interessante, porque a doutrina nos dá a fórmula para a gente saber como será o nosso futuro. Vocês não sabem o de vocês?
Eu sei o meu. E não foi nenhum médium que me disse. Não é nem a doutrina que diz, é o próprio Cristo. Ele foi claro, cada um terá segundo as suas obras. Tá certo? Então, isso já nos dá a chave para saber o que vai acontecer amanhã. Claro que a gente precisa tomar cuidado que essa lei que Jesus declara, ela não diz se amanhã, em que cidade eu vou estar. Se eu vou estar encarnado ou não, se eu vou estar com quem, se eu vou comer ou não vou, não fala nada disso. Porque as leis divinas, entendo eu, tudo isso é minha opinião, vocês têm que ficar atentos, que eu posso falar muita bobagem, tá? As leis divinas, elas estão interessadas no ser, no Filho de Deus, não no corpo. Apesar do corpo ser extremamente valioso, ele é irrelevante perto do Espírito. É uma ordem de importância extremamente desproporcional. Concordam? Nós temos que cuidar do corpo, por quê? Porque ele existe em função do Espírito, em função do ser, que somos cada um de nós. Então, as leis falam para o ser e do ser. Então, nós, com a lei, a cada um segundo suas obras, não vamos saber em que lugar a gente vai estar. Mas nós podemos saber como estará o lugar mais importante que existe, que é o nosso mundo interior. A nossa alma, o meu interior, o nosso interior. Esse é o lugar mais importante que existe para cada um de nós. Ou não? Por quê? Penso assim, porque é onde eu existo. Eu só existo dentro de mim. Eu não existo, quase não existo fora. Eu sinto aqui dentro. Eu penso aqui dentro. Tudo que acontece dentro de mim repercute e possivelmente acontece aqui dentro. As leis divinas repercutem aqui dentro. Então, se eu percebo o teor das minhas ações, pensamentos e sentimentos, e tendo como premissa fundamental de que esta lei é correta e funciona impreterivelmente, eu preciso entender e esperar com muita tranquilidade que se eu estiver plantando coisas boas, eu colherei obrigatoriamente coisas boas. Por isso que o futuro está nas mãos de cada um de nós. E por isso que nós podemos já saber como é que estaremos aqui dentro. A quantidade de paz, ou de culpa, ou de dor que existirá dentro de nós amanhã. Então, eu fico pensativo do porquê que tantos de nós temos medo do futuro, se ele é conhecido. Ou então, a gente não acredita na lei, que é inclusive a lei de ação e reação, tão fortemente estudada na doutrina. Por que nós temos medo? Alguém pode dizer, mas é que talvez, olha só que interessante, talvez eu não esteja plantando coisas boas, né? Certo? Eu sei que isso apareceu na nossa mente, né? Como assim talvez? Por que a gente coloca essa palavra na frase? Porque nós não sabemos o que nós estamos plantando? Como não? Ou é boa ou não é? É perfeita? Sabemos que não. Mas ninguém está pedindo perfeição. A vida não espera a perfeição dos nossos atos, dos nossos pensamentos. De forma nenhuma. E não precisamos da perfeição para estar bem. Porque se a gente pensar que de Cristo para baixo todo mundo é imperfeito, tá certo isso?
dentre as pessoas que a gente conhece bem pouco, né? Ou que a gente já ouviu falar, de Cristo para baixo, todo mundo é imperfeito. E a gente vê muitas pessoas imperfeitas, muito bem, felizes. Não vê? Temos exemplos, não somente no âmbito do movimento espírita, mas também no mundo, perfeitas. Porque em paz. Porque bem consigo mesmo. Alinhados, coerentes, em harmonia com a lei divina. E por que a gente quer perfeição? Porque não entendemos algumas coisas. Então, nós precisamos confiar no Pai. O processo de transição ocorrerá sem a menor dúvida da melhor forma possível. Para nós. Com o mínimo de dor. Com o mínimo de problemas. Tenho certeza disso. Por quê? Precisamos ter essa certeza. Porque quem está tocando o assunto é o Pai. É Jesus em nome do Pai. Isso basta. Isso deveria nos bastar. Porque nós precisamos ponderar, na minha opinião, de que quando temos medo, quando detectamos o medo dentro de nós, e não tem problema nenhum detectar o medo dentro de nós, inclusive detectar é muito importante, entender, perceber que estamos com medo é extremamente importante. Para quê? Para que a gente consiga fazer alguma coisa. E quando a gente percebe o medo dentro de nós, a imediatamente próxima pergunta precisa ser: por que eu não estou confiando? Tem que ser essa pergunta. Não consigo imaginar outra. Por que eu não estou confiando? Já que nós aprendemos que tudo está a nosso favor. Tem alguma coisa contra a gente, gente? Talvez eu esteja tendo uma visão um pouco inocente, um pouco poliana. Tem alguma coisa na vida contra a gente? Que faz parte do jogo, né? Mas a inferioridade, que evidentemente é a nossa grande questão, né? Ela é temporária. Ela vai passar. Por quê? O crescimento, a evolução é determinada. Nós aprenderemos tudo o que nós precisamos aprender. Isso faz parte da lei. Está lá num dos princípios da doutrina. O determinismo da felicidade em todos nós. Então, a ignorância, ela é passageira. E nós temos todas as condições para eliminá-la. Ao longo do tempo, evidente. E tempo não é um problema. Certo? Já que somos imortais. Então está tudo bem. O que falta? O nosso esforço. Esse é o único detalhezinho que talvez dependa de nós. O nosso esforço. Então, confiemos. Confiemos, inclusive, em nós. Porque nós temos as sementes que vão permitir que a gente faça essa escalada. Com esforço, obrigatoriamente, indiscutivelmente. E intransferivelmente, porque ninguém dará os passos que são de cada um de nós. Ninguém. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Vai se dar no plano físico essa transformação, mas sim, por exemplo, a seleção, a separação do joio do trigo, eu acredito que no mundo espiritual. Pessoas que têm muita má índole, provavelmente não poderão mais reencarnar aqui. Porque se eles continuarem reencarnando aqui, esse processo vai se tornando mais lento.
Então, para que todos ouçam o que você disse, ele acredita que boa parte do processo, ou quase todo o processo de seleção, se dará no mundo espiritual. Não sei. Se der por aqui também não tem problema. Não tem problema. Né? Se dará da melhor forma possível. Porque nós somos regidos pelo amor. E o amor cuida. O amor tem cuidados. Como diz o Rossandro, requintes de cuidados por cada um de nós. Sem exceções. Eu falei isso porque a nossa volta e tudo que a gente sente, nós estamos mergulhados ainda no mundo onde pessoas que fazem muita maldade, ainda existem grandes quantidades. Né? E estamos nesse meio, somos aqui, estamos nesse mundo. Aqui que nós vivemos, aqui que nós escolhemos, né, para fazer parte da nossa evolução. Então, essas almas, esses espíritos, a partir daí, em um certo momento, não vai mais conseguir, talvez, se conectar com o planeta, nesse processo de transformação e tal. E nós sabemos que existem muitas moradas na casa do Pai. Sim. Não é isso. Mas, de certa forma, não é medo. É assim. É que eu achei interessante essa pergunta que te fez. E eu peguei e coloquei o assunto. Ok. Sim, o mal, a ignorância, né, está aí. Mas será que em maior quantidade do que há 1000 anos atrás? Não. O planeta melhorou muito. Nunca tantos ajudaram tantos. Olha aqui, ó, a Fraternidade Sem Fronteiras, na minha camiseta. Que é só um exemplo. Um ótimo exemplo. Mas nunca tantos ajudaram tantos. Nunca. Nós estamos, como dizem, na nossa melhor versão. Cada um, encarnado e desencarnado, estamos na nossa melhor versão. O que mais, gente? Quem gostaria de... Dá tempo? Dá tempo para mais uma, talvez. Oi. Depois a senhora. As damas primeiro? As damas primeiro. Olha, o que muito me perturba é quando as pessoas mais velhas dizem que os jovens de hoje não são bons, não criam futuro nenhum. E isso me perturba, porque jogar todos os jovens num balaio só não está certo. Porque eu acredito nos jovens, na ciência dos jovens, em todos, são os jovens. Os velhos já foram, então não adianta comparar o que nós vivemos com o que eles vivem. Então isso me perturba bastante. A senhora fica chateada quando falam mal dos jovens? Perfeito. A senhora tem uma alma jovem. Isso é ótimo. Deixa o corpo envelhecer. A gente precisa entender, gente, que o corpo vai para um lado e nós vamos para o outro. Nós não temos o mesmo rumo. É muito importante que a gente pense que a gente tenha absoluta convicção e viva segundo essa convicção de que nós não somos o corpo. Apesar de estarmos há décadas dentro do corpo, ele não sou eu. Um dia, nos vestibulares lá do futuro, se alguém escrever assim, o meu dedo está doendo, vai estar errado. Vai ter que escrever assim, o dedo do meu corpo está doendo. Porque não é o meu dedo. É o dedo do meu corpo, o dedo esquerdo. Porque eu não sou o corpo. As generalizações realmente são ruins. Todas as pessoas são ruins. Todos os jovens. Não existe isso, gente. Todos os idosos dão trabalho. Não existe isso. Todo mundo na velhice vai sofrer. Não existe isso. É muito perigoso dizer todos, dizer nunca, dizer sempre. É muito perigoso.
Porque para tudo há exceções. Nós somos muita gente. E nós somos diversos. Nós temos reações diferentes. Alguns, tudo bem. Tem alguns para tudo, né? Mas eu concordo com a senhora que cria um estigma e um rótulo. Isso se chama preconceito, né? Que a gente precisa tomar cuidado, que às vezes, sem perceber, a gente cultiva, né? A gente ouve algumas coisas e começa a pensar de uma forma generalizada. Isso é ruim. E se o jovem ouve, ele se sente menor. E ele se pergunta, muitas vezes ele não se pergunta, mas ela está falando de mim também? Porque eu não sou assim. E muitas vezes ele não se pergunta, porque está em formação, porque o jovem ainda precisa fortalecer a sua própria identidade, e etc. Né? Então, é realmente muito negativo pensar, imagina falar algo assim. Agora, é clássico, né, que a geração anterior ache que a geração atual está perdida. A minha geração estava perdida para a geração dos meus pais. Quando a gente ia lá nas discotecas, nossa, estava tudo perdido. Não ia ter futuro nenhum. Né? Vocês eram uma geração perdida também, os mais idosos que eu. Para a geração, para os avós de vocês, era tudo perdido. E aí, está tudo aqui. E os nossos filhos, ou os jovens, está tudo perdido também. E eles se encontrarão, como nós nos encontramos, se é que um dia a gente esteve perdido. Então, é uma análise muito imperfeita. A nova geração, ela é diferente. Porque o mundo é diferente. Que bom que é diferente. Se é ruim ou melhor, os resultados dirão. E isso está lá no Evangelho. Como que a gente sabe se uma situação é boa ou ruim? Pelos resultados. Quebrei a perna, é ruim? Não sei. Depende dos resultados. Tem uma historinha, fala assim, tinha um senhor que tinha 3 cavalos magníficos, árabes. E 2 dele, numa noite de tempestade, fugiram. Aí veio o vizinho e falou, seu José, que tragédia, né? O senhor perdeu 2 cavalos. Péssimo, né? Ele falou, não sei, pode ser bom, pode ser ruim. Já uma semana depois, chegaram os 2 cavalos e mais 3. Encontraram lá na mata. Aí veio o vizinho e falou, né, esse vizinho não tinha o que fazer, né? Vizinho, né? Falou, nossa, seu José, que bom, o senhor ganhou mais 3 cavalos, bom, né? Ele falou, não sei, pode ser bom, pode ser ruim. Aí um dos filhos foi domar os cavalos selvagens, caiu e ficou paraplégico. Nossa, seu José, lá vem o vizinho, que terrível. Ele falou, não sei, pode ser bom, pode ser ruim. Anos depois, estourou uma guerra civil e todos os jovens foram para a guerra, com escassas probabilidades de voltarem vivos. Inclusive o filho do vizinho. Aí veio o vizinho, seu José, que terrível, estourou a guerra, né? Que terrível, eu não sei, pode ser bom, pode ser ruim. E vocês sabem que essa história não tem fim, porque tudo pode ser bom ou pode ser ruim. Como nós vamos saber? Com certeza, o dono dos cavalos achou ótimo que o filho não morresse na guerra, mesmo estando paralítico. Então, nós precisamos aguardar os frutos das situações. Mesmo que a dor não define se a situação é boa ou ruim. Não define. Como a gente costuma pensar, né? Nossa, estou vivendo uma situação muito ruim. Não sei, pode ser bom, pode ser ruim. Vamos esperar alguns anos, um tempo para ver. Eu conheço um pai, uma família, onde o filho, logo nos primeiros meses de vida, começou a ter convulsões. Convulsões assim, 10 por dia. Às vezes tinha que dar anestesia geral no bebê para parar de ter convulsões. Isso alterou completamente a dinâmica da família, isso durou anos.
Até que encontraram os remédios certos e ele tinha uma convulsão por dia, o que já era maravilhoso. Esse pai se revoltou com a situação, não aceitava o filho assim, não entendia o motivo. A mãe entendia. Mas 15 anos depois, esse filho hoje deve ter mais de 35 anos, faz muitos anos que eu não o vejo, e eu posso dizer para vocês que esse garoto tem os olhos mais expressivos que eu conheço. Ele não fala e também não anda, mas os olhos dele falam. E um dia, depois de uns 15 anos, esse pai me disse assim: que bom que meu filho é assim. E eu perguntei por quê? E ele disse: pelo que eu me tornei. Ele se tornou uma pessoa melhor, porque compreendeu. E porque se transformou. Vou contar só um detalhe que fala da necessidade, do convite que a vida deu a este pai para a transformação. A sensibilidade do garoto era tal que se alguém batesse na porta da casa e essa pessoa não estivesse bem, ele tinha convulsão. E o pai percebeu que quando ele saía do trabalho, chegava em casa nervoso, o filho tinha convulsão. Então esse pai, para o filho não sofrer, saía do trabalho, lá em Bauru, e ficava rodando na cidade até se acalmar. Horas. Para chegar em casa em paz. Para que o filho não sofresse. Então ele agradece pelo filho ser como é. Diferente do que ele esperava que fosse. Então não é a dor ou a alegria, porque existem situações de alegria que causam futuros trágicos, sabemos também disso. Não é a dor que define se é bom ou ruim. A dor, no fundo, ela é a nossa não aceitação ao que está acontecendo, a nossa incompreensão, a nossa resistência a viver o que a vida nos convida a viver. Não é? Porque se a gente não resistir, se a gente abraçar, acolher, olha só o que eu estou dizendo, as situações chamadas difíceis da nossa vida, nós não sofreremos como sofremos. Bom, Edgar, essa veia filosófica, nós sabemos que Leon Denis, Delano e Camille Flammarion, cada um deles abraçou um dos braços da fé, ciência e religião, capitaneados por Kardec. Interessante que em alguns lugares, alguns assuntos que deveriam circular com mais fluidez, com mais tranquilidade, mas parece que no meio espírita nós não somos muito diferentes. Nós temos tido dificuldades com o mundo polarizado. Politicamente, talvez ideologicamente, talvez socialmente, e talvez coisas que sempre aconteceram hoje têm ganhado um contorno um pouco mais agudo, mais forte, e trazido algumas dificuldades. Como é que tu enxergas isso? Como que tu vê esse tipo de situação? O que tu falaria para a juventude que está começando a aprender sobre a doutrina espírita, sobre isso, com vontade que as coisas deem certo? Minha opinião, tá? Eu acho que nós devíamos cuidar da nossa vida. Parece um conselho óbvio, né? Mas se você chegar para mim e falar por que eu tenho que falar a minha opinião? Se você não pediu. Qual o motivo? Alguém fala assim, eu torço pro Palmeiras, vai. Por que eu tenho que falar o time que eu torço? A pessoa perguntou? Não, né? É ruim? Não, foi só um exemplo. Eu posso falar um time A.
Ah, eu estou muito bem. Ah, ele é bom. Ótimo. Que bom para você. Por que que eu tenho que falar o outro lado? Por quê? Não, a pessoa não me perguntou. Você não perguntou. Por que que eu tenho que responder o post da internet? Por quê? Mas, é um absurdo isso. Deixa o absurdo com a pessoa. Porque se você entrar, ele se torna seu. Gente, nós vivemos hoje, eu respondo dessa forma, porque nós vivemos hoje soterrados de estímulos, né? Nós somos convidados a nos manifestar de todo lado. Todo mundo que encontra com a gente fala alguma coisa. Tudo que a gente vê nas redes sociais fala alguma coisa. Todo mundo quer saber a sua opinião. Você viu o que fulano lá da outra casa espírita fez? O que você acha? Convite perigoso. Você viu aquilo? Falou aquilo, não sei o que, fez aquilo, não sei o que. E a minha vida? Quem vai cuidar? Será que esse soterramento de informações ou de convites, eu estou falando convites porque eu estou sendo legal, né? Porque esse é outro nome, né? Essas perturbações que a gente recebe o dia inteiro, não faz parte da ideia de nos desviar do caminho? O Evangelho diz que pedirei contas da tua administração. Já deixando claro que todos nós vamos responder pelos recursos que usamos. E a gente se esquece que o nosso pensamento é um recurso. Que o nosso tempo é um recurso. Que a nossa palavra é um recurso. Lá, no Paulo Estevão, magistral livro, né, que a gente precisa estudar vidas inteiras, quando Paulo, ainda Saulo, está na pensão, cego após ter visto Jesus, e Ananias, né? Ananias chega para devolver a visão e ele ajoelha. Paulo diz uma coisa, bem, o livro inteiro não pode ser esquecido, mas ele diz uma coisa que cabe bem a gente trazer nesse instante. Ele disse assim, Jesus, algo assim, se for da tua vontade que eu veja, eu dedicarei os meus olhos aos teus serviços, a partir de hoje, para sempre. Essa frase tão bela, ela nos está dizendo, ou nos está perguntando, o que nós estamos fazendo com os nossos olhos, com a nossa boca, com os nossos pés, mãos, ouvidos e língua. E pensamento, e cérebro, e coração, olha, com tudo, portanto. O que nós estamos fazendo? Nós estamos usando isso a serviço da vida? Ou nós estamos polarizando? Que não serve para nada. Para nada. Ah, mas eu tenho que falar para ajudar a pessoa. Duvido que seja para ajudar a pessoa. Duvido. Não é por isso que a gente fala. Ah, mas eu preciso colocar a minha opinião. Pois coloque. Nós todos temos direito de colocar a nossa opinião. Mas, se a gente tem um projeto de transformação de mundo, tem método, lugar e hora. Eu posso escrever um artigo sobre isso, e se alguém quiser publicar aqui, eu posso publicar. Eu posso escrever um livro sobre isso, eu posso dar uma palestra, se a casa quiser me chamar, e eu posso falar sobre A, sobre B, sobre as minhas opiniões, ou sobre o que eu acho, o que eu deixo de achar. E aí vão ter pessoas para analisar, para pensar, etc, etc. Mas se não me perguntam, que direito tenho eu de dizer o que eu penso? Que direito tenho eu de falar assim, então, a senhora devia colocar o vaso lá da casa da senhora em outro lugar?
Porque em cima da mesa não está muito feio. Tem que colocar na mesa da cozinha. Um desrespeito, não é? Se alguém falar isso para a senhora. Um desrespeito. E eu estou cuidando da minha vida? Não estou. E a minha vida vai ficar esperando para ser cuidada. Porque ninguém vai cuidar dela. Então, eu vejo como uma armadilha que está colocada no mundo. Ardilosa, inclusive. Capciosa, inclusive. Aonde nós estamos sendo convidados a nos posicionar, muitas vezes para que ninguém ouça. Porque a pessoa que vem e fala, eu penso tal coisa, ela não está interessada na sua opinião. Tá certo isso, gente? Exato. E nós costumamos cair na armadilha. Então, eu acho que penso eu que nós precisamos refletir. Mas eu tenho direito, sem dúvida, mas deve ter algum advogado aqui, certo? Deve ter algum advogado aqui? Direito. Quando você tem um direito, não é obrigatório que você use. Tá certo, gente? O dever é obrigatório. O direito não. Mas eu tenho o direito de colocar o carro ali na vaga de idoso. Tem. Mas você pode não colocar. Eu tenho o direito de falar, sim, mas você pode ficar em silêncio. Tá certo isso, gente? Então, tomemos cuidado com essas armadilhas. Essa é a minha opinião. Agora, de forma nenhuma eu estou defendendo a omissão. De forma nenhuma. Então, nos lugares corretos, para quem, no diálogo que precisa ocorrer, especialmente exercitado dentro da casa espírita. Porque aqui, gente, eu tenho 2 minutos. Eu nunca me esqueço, quando eu tinha 15 anos, lá em Marília, porque eu sou da região de Marília, eu fui a primeira vez à Mocidade Espírita, aí fazendo um link com a senhora do jovem. Eu não sabia direito o que ia acontecer lá, nunca tinha ido. E eu senti uma coisa lá excepcional, que repercute até hoje. Eu me senti aceito. Eu era muito novo na doutrina, era católico, inclusive. Saindo do catolicismo e entrando na doutrina. E eu, possivelmente, falei um monte de besteira lá. Ou fiz um monte de pergunta de novato. E eu me senti acolhido. A sensação que eu tinha é que lá eu poderia ser eu mesmo. Falar o que eu quisesse. Perguntar todas as dúvidas que eu tinha. E eu entendi, e eu me recuso a aceitar algo diferente. Que a casa espírita é um lugar onde as pessoas têm o direito de serem quem são. O direito de errarem. O direito de serem orientadas ao acerto. O direito de serem acolhidas. No exercício que aqui nós temos a oportunidade da fraternidade. Então aqui nós precisamos dialogar. E se vocês pensarem que eu chego à conclusão que existe um único problema na casa espírita. Se alguém me perguntar. Desculpa, alguém me perguntou? Vou pedir licença para falar, já que isso eu acho que faz parte do assunto. Só tem um problema na casa espírita. É a dificuldade no diálogo. Porque tudo se resolve conversando. Com fraternidade. À luz do Evangelho, nós podemos resolver qualquer questão existente na casa espírita. Eu vejo casas com dificuldade porque o presidente está obsediado. E aí, o que você faz? Conversa. Seja fraterno. Acolha. Porque todos nós somos doentes. E doente precisa de cuidado e carinho. Eu agradeço demais podermos conversar. Vocês participaram, fiquei muito contente. E eu tenho certeza que vocês vão pensar muito e jogar fora o que não é válido e reter o que é importante. E que entre nós aqui a luz está presente, sempre. Muito obrigado.
Obrigada, Giancarlo. Eu acho que tudo foi válido. Boa noite a todos. Nós vamos ler mais uma psicografia recebida aqui nos trabalhos da casa. Ó amigos queridos, muitas vezes tanto esperamos um milagre da espiritualidade, mas como vocês, somos humildes trabalhadores. O trabalho de socorro espiritual é muito necessário, mas a sede de instrução também é, para que busquemos aprender através dos estudos e da nossa dedicação. O socorro para nós nos chega de várias maneiras. Uma palavra amiga, uma situação da vida, uma leitura. Buscai e obtereis, buscai e achareis. Jesus guie nossas escolhas através da transmissão de sua palavra e de sua sabedoria. Tenhamos paciência com vocês mesmos, mas tenham vontade, porque a mudança é mais fácil do que imaginamos. Que Deus abençoe a todos vocês. Então, que a semana seja uma semana muito tranquila, que nós possamos agora nos manter concentrados para os trabalhos de passe. Que assim seja.